amigas da TV Humana. Sou Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade, e hoje falarei sobre o profeta Amós. No episódio seguinte, eu falei sobre um profeta também contemporâneo de Amós, que foi Oséias. E também foi contemporâneo de Jonas, só que ele morreu antes desses dois profetas, porque isso acontece por volta do ano de 765, antes da nossa Era Comum. Amós, ele era natural da cidade de Tecoa, uma província próxima a Belém, e ele era um ovinocultor, ou seja, ele tinha criações de ovelhas e cultivava também sicômoros, que são figos. Sicômoros, ou esse tipo de figo, ele tanto serve, como produtor de frutos, como também a sua madeira é muito boa para a construção. Então ele tinha uma vida pacata, uma vida tranquila, e ele era um homem comum, simples, e ele foi chamado para ir profetizar no Reino do Norte. E nesse período estava lá o rei Jeroboão II, o mesmo que eu falei no episódio anterior do profeta Oséias. E as profecias de Amós eram destinadas a Israel, e iniciou-se 2 anos antes de um grande terremoto que atingiu toda aquela região e que foi comprovado pela arqueologia que realmente houve sim um grande, vamos dizer assim, fenômeno climático e que foi muito forte. Então 2 anos antes ele já havia sido chamado. E Jeroboão II, como eu falei, ele estava reinando nas 10 tribos ao norte, no Reino do Norte, e o rei Uzias estava no sul. Assim como Oséias tinha feito, Amós também trouxe severas advertências sobre a corrupção generalizada e a opulência, aquela opulência desmedida que contrastava com a extrema miséria. Então a classe era dividida em 2, ou era extremamente rico ou era miseravelmente pobre. Ele trazia, embora os estudiosos falam que ele era um homem humilde, ele trazia suas profecias no contato imediato com o Senhor, que falava a respeito dos acontecimentos futuros que iriam se desenvolver. Então ele diz assim uma coisa que eu achei bem interessante. Então ele fala assim logo no começo do seu livro: do Monte Sião em Jerusalém, o Senhor fala alto e sua voz parece um trovão. Os pastos murcham e tudo seca até o Monte Carmelo, ou seja, uma grande área era mexida quando o Senhor aparecia. Então, evidentemente que esses fenômenos sabemos que se dava por conta dos veículos que o Senhor aparecia. E ele começa a falar sobre os países que sofreriam com a aproximação do Império Assírio, que se fortalecia, sobremaneira e expandia o seu poderio militar. Nesse período, quem estava à frente do Império Assírio era Tiglat-Pileser III. Então ele começa a fazer as profecias, ele começa a citar cidades por cidades. Primeiro ele cita Damasco, e diferentemente do que a gente pensa, que hoje Damasco é a capital da Síria, mas naquele tempo ele era uma realeza. Então ali ele não era a capital, ele era um principado, tinha um rei. Mas no ano de 732,
Tiglat-Pileser chegou e fez dela uma província síria. A próxima cidade que ele vai falar é Gaza. Gaza ele vai sofrer também com a aguante impecável de Tiglat-Pileser, também no mesmo ano de Damasco. A próxima cidade é Asdod. Eu só voltando um pouco, a Gaza que eu me refiro é exatamente a Gaza onde hoje ocorre aquele conflito. Então, esse conflito ele já perdura, há muito tempo. Asdod, que é uma outra cidade, também Tiglat-Pileser tornou-a tributária. E tem uma estela que mostra o rei Mitinte, que era o rei de Asdod, que trouxe a Tiglat-Pileser suas riquezas e beijou-lhe os pés. Então, atualmente Asdod é a 5ª maior cidade de Israel, possuindo o maior porto do país. Era uma cidade também naquele tempo muito importante, só que era tomada pela Filístia, onde moravam os filisteus. A próxima cidade que o Senhor trouxe informação do que ia acontecer é Asquelon, que também foi submetida pelos exércitos assírios. Atualmente é ao norte da faixa de Gaza, então pertence a Israel, 60 quilômetros de Tel Aviv. Também iria ser dizimada no sentido de identidade, vamos dizer assim, perderia sua bandeira, porque daí teria que levantar a bandeira da Assíria. A outra cidade é Ecrom, que era desde os tempos de Josué, isso logo após a morte de Moisés. Então, no tempo de Josué, quando chega naquela região, em Ecrom, ele vê que era adorado o deus Baal, que era chamado de Baal-Zebub, ou, como nós conhecemos aqui, Belzebu. E ali foi construído um grande santuário a Baal. No tempo do profeta Elias, isso, recuando no tempo, o rei Acasias, na época, ele tinha sua sede de governo em Samaria, no Reino do Norte. E ele estava na sua varanda do seu quarto, ele teve uma queda da janela e sofreu, várias fraturas, graves lesões profundas, e ficou de cama, ficou adoecido. Então ele envia os seus mensageiros até um sacerdote ou vidente de Baal, Zebu, para perguntar se ele iria se curar daquela situação onde ele estava. E nisso aparece o profeta Elias e pergunta então para os mensageiros se por acaso em Israel não tinha um Deus que poderia perfeitamente ajudar o rei Acasias. E ele afirmou, então falou: agora vocês voltem, avisem ao rei que ele não se levantará da cama e vai morrer em decorrência dos ferimentos da queda. E aí o rei Acasias, quando eles receberam, porque eles não sabiam que era Elias, quando o rei recebeu essa informação, ele perguntou como era esse homem. Ele falou: era um homem estranho, se vestia com peles de animais. E ele falou: já sei, era Elias. Bom, essa cidade de Ecrom se tornou aliado da Síria. E anos mais tarde, se tornou também, continuou aliado da Síria e vai ser assim só derrubado tempos depois, que nós vamos ver os próximos profetas. A outra cidade que foi mencionada, que eu acho também muito interessante, é Gat. Gat era a cidade dos homens de alta estatura, onde nasceu o gigante Golias, aquele que foi abatido por Davi. Este território, toda essa região de Gade, era ocupada por Anunnakis rebeldes, oriundos da miscigenação
descontrolada dos que vieram de longe, né, esses extraterrestres que chegaram e se uniram com mulheres da Terra indiscriminadamente. Então, onde aquela região então ficou prodigiosa em gigantes. E isso tudo também está registrado no livro de Josué, no capítulo 11, 21 e 22. Lembrando que os Anunnakis eles eram chamados e mencionados na Bíblia como Anaquins. Então tá assim, né, no livro de Josué. Naquela época, Josué eliminou os Anaquins da região montanhosa. E na sequência, não sobrou nenhum Anaquim na terra dos israelitas. Restaram somente em Gaza, Gate e Asdod. Ou seja, os gigantes, eles realmente existiram. Existem várias passagens, várias menções no Antigo Testamento da presença desses gigantes na terra. Enfim, né, toda a Filístia teria o fim da sua história. Atualmente, a Filístia, né, está no centro-sul de Israel e também a faixa de Gaza. Depois vem a cidade de Tiro. Tiro hoje pertence ao Líbano. Uma das 12 tribos de Israel, que é um dos filhos de Jacó, que se chamava Aser, ele recebeu essa região como propriedade, né, de um dos filhos de Jacó, conforme havia sido combinado com o Senhor através de Abraão. E Tiro, mais tarde, ele, já no período do rei Salomão, eles eram aliados. Por quê? Porque existia essa consanguinidade de descendentes de Jacó. Então, o rei de Tiro, ele era alinhado não só de Salomão, como também foi de Davi. E o nome desse rei, que era alinhado ali, era Irão. Irão, ele mandou, né, exportou, ou não exportou, né, mandou mão de obra para a construção tanto do palácio de Salomão, quanto também do templo de Jerusalém. Jesus, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus vai visitar essa região e naquela região muitos o ouviram. E essa região, Tiro, também sofreu sobre a força militar da Síria. A outra cidade, ou duas cidades, Amon e Moabe, também eram aparentados do povo de Israel. Eles eram também semíticos, eles eram filhos de Ló. Quando Ló teve que fugir de Sodoma e se esconder numa caverna com as suas duas filhas. E como eles ficaram nesse isolamento, ele teve 2 filhos com as 2 filhas. Então, o primeiro se chamou Moabe e o segundo se chamou... Amon. Não, o primeiro era Amon, o segundo Moabe. E eles muitas vezes dificultaram demais a vida do povo de Israel. Então, houve sim uma certa animosidade com essas 2 cidades ou regiões. E por fim, Amós vai falar que nem Judá seria poupada, seria destruída, até mesmo Jerusalém não seria poupada. E o Senhor mostrou através de um prumo, então ele usou um prumo. Primeiro ele pergunta assim: Amós, o que você está vendo? Ele falou: Senhor, eu estou vendo um prumo. Ele falou, então, o prumo é para estabelecer o quê? Uma linha reta, uma faixa sem deformidades. Então, aí ele explica, o povo de Israel como um todo, ele não está nesse prumo. Eles se voltaram, fizeram vários caminhos. E aí ele fala, então, eles estavam fora do caminho justo. E mediante, então, essa decisão do povo de ser fiel ao antagônico do Senhor de Israel, ele iria destruir todos os templos de adoração.
E Jeroboão II também pereceria, assim como todos os seus assistentes, não ia sobrar ninguém. Bom, lá no templo em Samaria, tinha um profeta chamado Amazias. Ele ficava em Betel, onde estava o bezerro de ouro que foi introduzido pelo Jeroboão I, quando houve então a dispersão das tribos, como eu já falei, 2 no norte, 2 no sul, 10 no norte, e então houve essa divisão. E lá, Jeroboão I, que veio do Egito, que ele era um alto funcionário de Salomão, só que quando ele foi falar para Salomão que ele estava se excedendo, né, nos impostos, cobrando altas taxas de juros do povo, e aí ele foi considerado persona não grata, e então a sua cabeça estava prêmia, então ele fugiu para o Egito, e lá, quando Salomão morreu, ele volta, e aí um profeta fala para ele, né, que ele iria, sim, ser um grande príncipe de Israel, porque ele ficaria com 10 tribos. Então ele rasga a capa nova dele, né, que era algo muito valioso, ele rasga em 10 pedaços e dá para Jeroboão. E realmente Jeroboão, então, ele fica como rei, né, dessas 10 tribos. E aí o que aconteceu? Né? Como ele veio do Egito, e lá no Egito a adoração era de Baal, Marduk, e eles adoravam o bezerro porque é o símbolo que Marduk pegou para si, porque dentro das constelações, né, a constelação que foi dada a Marduk era a constelação do Carneiro, que hoje nós chamamos de Áries. Então, por isso que o bezerro era cultuado. E então, quando Amós ele fala sobre toda essa vamos dizer, introdução à adoração ao Deus antagônico de Israel, ele fala que vem vindo isso lá de trás, né? E então, quando Amazias chama, ele vai até o rei e conta para o rei que tinha um profeta que veio do Reino do Sul e ele estava falando, né, e nas suas profecias ele incitava o povo a ter uma revolta contra o trono de Jeroboão II, e que as palavras do profeta, ou do vidente, como era chamado, colocavam o país em perigo. E aí o rei fala, mande-o embora, fala para ele ir embora daqui do Reino do Norte. E aí então ele fala, Jeroboão morrerá numa guerra e o povo será levado prisioneiro para fora da sua terra. Então, está tudo isso registrado em seu livro. E Amazias foi, expulsou e mandou que ele voltasse para Judá e que fosse ganhar a vida por lá, ganhar sua vida lá fazendo as suas vidências, as suas profecias, pois ali onde ele estava, né, era o templo principal e onde o rei Jeroboão II reverenciava Baal. Então ele que se retirasse. Então Amós disse para Amazias, que era aquele sacerdote de Baal, que ele não era profeta vindo de escolas, como veio Eliseu, por exemplo. Eliseu, ele sai da escola de profetas que Elias veio implantar. Então, Elias, ele era diferente? Ele não era daqui. Então, ele estava aqui preparando, né, essas escolas de profetas, que vai ser instituída. A primeira escola de profeta foi instituída por Samuel, que era sacerdote, que era vidente, né, o profeta, e que também foi o último juiz. Então, essas escolas, ele formatava, trazia, né, os ensinamentos de como ser um profeta. E então, Amós diz que ele não veio de nenhuma escola, então ele fala, né, que ele não tinha essa profissão, mas ele atendeu, sim, a uma ordem, um chamado do Senhor. E falou mais para Amazias.
Você disse que não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você: a tua mulher virará prostituta aqui na cidade. Teus filhos e filhas morrerão na guerra. O teu país será dividido entre outros países e você morrerá numa terra estranha. E o povo de Israel será levado para fora desta terra. Então, aí nós percebemos que toda a descendência de Jacó vai ser pulverizada pelo mundo. Então foram as 10 tribos que foram pulverizadas. E aí ele começa então a falar sobre uma estranha visão que ele teve. Ele viu uma cesta cheia de frutos maduros e o Senhor falou: o que você está vendo, Amós? Ele falou: estou vendo um cesto cheio de frutas maduras. E aí então o Senhor falou para ele: o povo está pronto para ser arrancado. Então chegava a hora desse povo sair de cena, porque eles tinham se dedicado a outro Deus. E aí então o Senhor fala que haveria muitas mortes, e em vez de canções no palácio do rei Jeroboão II ou dos outros reis que o sucederiam com a sua morte, haveria apenas lamentações. Realmente foi isso que aconteceu. Falarei isso no próximo episódio. Todo o sofrimento impingido para as classes desfavorecidas, isso é Amós que está falando, que sofreram maltratos, que foram explorados pela venda, que foram vendidos como escravos e que perderam sua dignidade, tudo isso estava dentro da informação que o Senhor tinha, ou melhor, informação não, daquilo que ele estava vendo. E disse também que esse povo, naquela miséria tão grande, não tinham como pagar as suas dívidas, porque provavelmente eles tinham que comprar o seu sustento. E como eles não tinham dinheiro, eles se endividavam. E eles não tendo como pagar, eles eram vendidos como escravos ou submetidos a trabalhos pesados. Então, tudo estava dentro desse contexto onde havia sido perdido o senso de ética, de retidão e uma corrupção imensa. Em seu último capítulo, né, ele vai mostrar para aqueles que entendem, né, fora da religiosidade ou de uma fé mais acentuada, uma fé cega, ele vai trazer revelações surpreendentes. Então ele diz que ninguém conseguiria escapar. Aqueles que estavam nos templos, ele disse que as colunas do templo iriam balançar tanto e cairiam nas cabeças daquele povo e eles morreriam. E aqueles que conseguissem escapar, eles seriam mortos pela guerra que estava logo ali na frente. E aqueles que cavassem covas profundas, que hoje nós chamamos de bunkers, seriam retirados e os que tentassem subir até o céu não escapariam. E aqueles que fugissem por mar, o Senhor mandaria a sua serpente marítima, que também os mataria dentro da água. Então, só alinhando assim, nós vamos ver um paralelo com o livro do profeta Jonas, que ele foi engolido por uma baleia. Na verdade, não era. Então, aqui ele diz serpente do mar. Então, esse profeta Amós, ele traz, né, essas informações bem interessantes e que nós temos que entender. Eu sempre digo, né, que não é assim uma literatura apenas cabíveis dentro dos cultos religiosos. É uma leitura que nós temos que ter, né, para o nosso entendimento. E também ele diz assim que na profecia de Amós que futuramente toda a casa de Israel, toda a casa como um todo,
seria restaurada. E ele diz assim, porque o Senhor dos exércitos é que toca a terra, e ela se derrete e todos que habitam nela chorarão, e ele subirá toda como o grande rio e se submergirá como o Egito. Então ele tinha todo o poder, toda a autoridade para fazer isso dentro da profecia de Amós. E aí ele vai falar assim, né, que tudo seria, então, depois que ele removesse, né, tudo aquilo que ia acontecer de ruim, como o cativeiro, o povo de Israel sendo levado, né, pulverizado, ele removeria e as pessoas voltariam a habitar as terras e ali faziam cultivo, beberão, né, o seu vinho do seu próprio cultivo e farão pomares que comerão os frutos. Quando os nossos colonizadores vieram para cá, eles trouxeram para nós, para os seres nativos da terra, vamos dizer assim, eles introduziram o homem da terra, né, o homem nativo, a dieta que eles estavam acostumados. Porque o homem nativo, ele comia o que tinha, ele era carniceiro, né, ele comia resto de animais mortos, tanto que Moisés teve que fazer, né, um regime muito sério. Comia resto de animais mortos, comia qualquer plantação, qualquer vegetação. Muitos sucumbiam porque morriam, né, porque às vezes tinham plantas que eram tóxicas e matavam as pessoas. Então, tudo isso que ele está falando, o pessoal, né, os estudiosos, a teologia convencional acredita que foi naquele tempo. Mas se nós fizermos um alinhamento do nosso tempo agora, então nós vamos perceber exatamente a mesma coisa. Nós vamos perceber que a Terra também está dividida. Existe um poder muito grande, uma pirâmide, né, onde uma parte dela pequena é muito poderosa, onde emana um poder em cima dessa pirâmide que ninguém sabe de onde vem. Então isso foi até falado por uma grande política norte-americana, que eles não conhecem aqueles que dão ordens para eles agirem. E que aí embaixo, né, aqueles que detêm, né, todo o dinheiro da terra, eles fazem toda a administração. Nós sabemos até que existem empresas que fazem, né, esse controle administrativo de todas as empresas da terra. E aí nós sabemos que tem a grande base dessa pirâmide é o povo que vive em condições muito semelhantes àquelas que nós vimos tanto no profeta Oséias quanto no profeta Amós e vamos ver nos outros profetas. Ou seja, a exploração, uma condição muitas vezes aviltante, né, de existência. Então nós podemos falar que o livro de Amós ele é muito contemporâneo do nosso tempo, de tudo isso que acontece aqui desse lado. Mas também haverá, vamos dizer assim, um momento em que isso vai ter que cessar. E é isso que nós veremos nos episódios que virão. Agradeço a todos vocês pela audiência, peço que visitem o nosso stream, nosso site www.tvhumana.com.br, nossas redes sociais e que estejamos sempre juntos, conversando sobre esse tema que para mim é muito fascinante e que nos ensina o que realmente nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, até a próxima e muita paz.